Vamos lá, pessoal? Então, hoje a gente vai... Eu terminei o vídeo anterior definindo a massa molar e mostrando essa massa molar para átomos, especialmente, né? Então, a massa molar eu defini como, naquele caso, né, naqueles exemplos, com a massa de 1 mol de átomos. No entanto, juntando 1 ou mais mol de átomos, a gente pode formar 1 ou mais mol de moléculas, né? Então, a massa molar... ela pode ser tanto para átomos quanto para moléculas, porque vocês se lembram que eu posso ter 1 mol de átomos, eu posso ter 1 mol de moléculas, eu posso ter 1 mol de íons e por aí vai, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos de como calcular a massa tanto de uma molécula, que é a massa molecular, quanto a massa molar de moléculas, que é a massa de 1 mol de moléculas. A maneira de calcular é a mesma, o que vai mudar é a unidade. Então, no caso aqui da molécula de água, né? Se a gente olhar para uma molécula apenas, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas se eu estou me referindo a 1 mol de moléculas de água, esse 2 aqui representa 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Muito bem, como é que eu faço para calcular, então, a massa de 1 mol de moléculas de água, né? Lembra que a massa, e aí a gente vai usar a tabela periódica, obviamente. A massa de 1 mol de hidrogênio é de 1 grama por mol. Mas nós temos 2 mols de hidrogênio aqui. Então, 1 grama multiplicado por 2. Então, os hidrogênios contribuem aqui com 2 gramas. Nós temos aqui, não aparece, mas a gente tem que lembrar que tem 1 mol de átomos de oxigênio. Se a massa de 1 mol de átomos de oxigênio está lá na tabela periódica, é 16 gramas, e eu só tenho 1, então o oxigênio contribui com 16 gramas. Somando, eu tenho 18 gramas. 18 gramas aonde? Em 1 mol de moléculas de água. Se eu mantenho esses 18, mas substituo a unidade de gramas por mol para U, eu me refiro à massa de uma molécula. 18U, ou 18 unidades de massa atômica, é a massa de uma molécula de água. Vamos lá para o CO2. Então, aqui, em 1 mol de moléculas de CO2, a gente tem 1 mol de carbono e 2 mols de átomos de oxigênio. A massa de 1 mol de carbono é 12. Como só tem 1 mol, 1 vezes 12. Tá aqui. A massa de 1 mol de oxigênio tá lá na tabela periódica. É 16 gramas. Multiplicado por 2 vai dar 32 gramas. Multiplicado por 2 por quê? Porque aqui a gente tem 2 mols. Somando, eu tenho 44 gramas em 1 mol. Mol de quem? De moléculas de CO2. Mas, se eu quiser representar a massa apenas de uma molécula, eu troco gramas por mol por U. E aí eu tenho a massa de uma molécula de CO2. Aqui, a gente não tem uma molécula, porque esse é um composto iônico. Então, o que a gente tem, a gente pode chamar isso daqui de uma fórmula ou de um agregado iônico, mas não de molécula, tá? Moléculas são formadas por ligações covalentes. Nesse caso, o raciocínio é o mesmo, né? Então, eu pego aqui os átomos de alumínio, supondo que a gente tenha 1 mol dessa fórmula. Em 1 mol dessa fórmula, eu tenho 2 mols de alumínio. Como cada mol de alumínio tem 27 gramas, segundo a tabela periódica, multiplicado por 2, 54. Aqui a gente tem, dentro do parêntese, um enxofre. Mas tudo que está dentro do parêntese está multiplicado por 3. Então, na verdade, se eu tenho um enxofre aqui e esse um enxofre está sendo multiplicado por 3, eu vou ter que multiplicar a massa do enxofre por 3. E essa massa, novamente, foi retirada da tabela periódica. E o oxigênio? Dentro do parêntese, nós temos 4 mols de oxigênio.
mas tudo isso está sendo multiplicado por 3. Então, nós temos que pegar a massa de 1 mol de oxigênio e multiplicá-la por 12. E aí a gente soma tudo isso. A massa de 1 mol deste composto, que é o sulfato de alumínio, é de 342 gramas por mol. Podemos substituir por U? Podemos. Eu não fiz isso aqui para não confundi-los, porque isso não é molécula. É uma fórmula ou um agregado iônico. Mas a gente pode ter a massa de uma fórmula ou a massa de um agregado iônico. É só tirar gramas por mol e trocar por U. A gente vai fazer alguns exercícios desse tipo. Eu vou disponibilizar uma lista de exercício no Moodle. E o próximo vídeo vai ser só de exercícios para a gente treinar. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!